Neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em commodities, que é um dos investimentos financeiros importantes para muitos brasileiros. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir em commodities? Com inúmeros produtos de investimentos disponíveis no mercado financeiro, escolher onde investir o dinheiro pode ser uma tarefa complicada. Dentre as opções, existe uma que é comum vermos em destaque nos noticiários: as commodities. Sua popularidade é plausível. Afinal, além de serem mercadorias imprescindíveis para nações em desenvolvimento, o preço das commodities afeta a economia e tem efeitos na bolsa de valores. Isso explica o porquê de muitos investidores negociá-las. Se você tem interesse em saber como investir em commodities, invista alguns minutos neste áudio. O que são commodities? A palavra commodities vem da língua inglesa. O singular commodity significa mercadoria. No mercado o termo ganha uma funcionalidade mais específica, pois trata-se de produtos com baixo grau de transformação ou em estado bruto. Ou seja, commodities são as chamadas matérias-primas. Para que você possa compreender bem, algumas das características das commodities incluem: possuir importância mundial, serem produzidas em larga escala, poderem ser estocadas sem que haja perda da qualidade. Além destas características, outros pontos merecem atenção. São também classificadas como commodities as mercadorias básicas usadas como insumo de produção de outros produtos. Um exemplo fácil de entender: o frango in natura é uma commodity, enquanto um produto feito a partir dele como os nuggets não recebe a mesma denominação. O que faz as commodities terem importância em nível mundial é o fato de elas serem comercializadas no mundo inteiro e de possuírem características uniformes de produção. A soja cultivada e vendida como grão no Brasil é a mesma soja na China. Além disso, por possuírem uma cotação mundial, toda vez que o preço de uma commodity oscila, o mercado financeiro global sente o impacto. Quais são os tipos de commodities? Para investir em commodities é preciso entender quais os tipos existentes no mercado. Podemos classificá-las em 4 grupos. Commodities agrícolas, como soja, milho, café, algodão, biocombustíveis, boi gordo e trigo. Commodities ambientais, como a água e a madeira. Commodities minerais, como petróleo, etanol, ouro, gás natural e minérios. E commodities financeiras, índices como o Ibovespa, títulos públicos do governo federal, tesouro direto, e moedas, euro, libra, dólar, etc. Na economia brasileira, a posição de destaque está nas commodities agrícolas. Isso não significa, contudo, que investir em commodities deste tipo, agrícolas, venha a ser sinônimo de sucesso. Isso porque cada commodity está atrelada à lei de oferta e demanda. E qual é o impacto das commodities no Brasil? O Brasil tem uma história de exportação de commodities. Na época colonial, o país foi marcado por exportações de cana-de-açúcar, café, algodão e ouro. Alguns produtos produzidos internamente são consumidos em escala mundial, como o milho, por exemplo. Se por um lado isso é um fator positivo, afinal, existe alta demanda, por outro, o Brasil está sujeito à decisão externa de preços. Continuando com o exemplo do milho, toda vez que a demanda internacional está alta, o preço da commodity aumenta e o país consegue lucrar bastante.
O inverso também acontece: quanto maior for a oferta de ações de commodities, menor será o preço. O mercado interno também é influenciado pelas commodities. Imagine que tenhamos um aumento no preço da soja no mercado internacional. A fim de lucrarem mais, produtores internos irão preferir exportar o produto a comercializarem internamente. Nesse caso, dentro do Brasil a commodity aumenta de preço e nós, brasileiros, sentiremos essa mudança ao irmos ao supermercado. Na Bolsa de Valores, o impacto das commodities pode ser visto de duas maneiras. Na primeira, a redução da demanda mundial resulta, geralmente, na queda do preço da commodity. Já a alta na demanda global traz, normalmente, o efeito contrário, aumento no preço. Outra importância das commodities é que, muitas vezes, elas conseguem assegurar que o Brasil receba mais dinheiro ao exportar do que a quantia gasta para importar. Isso resulta no superávit na balança comercial. E como o que acontece no país como um todo, e no mundo, reflete no nosso dia a dia, podemos dizer que as commodities impactam também no nosso orçamento. Basta pensarmos no preço do combustível ou da energia para entendermos como o assunto está bem presente nas nossas vidas. Então, como investir em commodities? Agora que você já entendeu o que são commodities, quais são os tipos de commodities e o impacto delas no Brasil, vamos ao que interessa. Como você deve proceder para investir em commodities? O primeiro ponto a entender é que elas são negociadas no mercado futuro, e as principais commodities da B3 estão disponíveis no site da Bolsa de Valores. O mercado futuro é um ambiente que ajuda a proteger produtores e compradores contra as oscilações em operações conhecidas como ED. Em uma explicação simples, o que ele faz é bloquear a cotação das commodities para o futuro. Na prática, significa que, se no dia da liquidação da commodity o preço estiver abaixo do contratado, o vendedor é que sai ganhando, pois terá lucrado com a venda. Já se o preço estiver acima, quem ganha é quem comprou a commodity, isto é, o investidor. O segundo fator a entender é que, se você pensa em investir em commodities, deve ter uma conta em uma instituição financeira. Considerar seu perfil de investidor antes de fazer suas operações e investir em commodities também é fundamental. Finalmente, é preciso atentar-se também aos custos destas operações, os quais, geralmente, dizem respeito à taxa de custódia e à taxa de corretagem e às oscilações deste mercado. Tenha sempre em mente que, para quem deseja operar commodities, acompanhar o mercado de perto, bem como as oscilações de preço que acontecem em um curto período de tempo, pode ser um hábito necessário para o sucesso das suas operações neste ambiente. E como escolher a melhor instituição para realizar meus investimentos? Para tomar decisões de investimentos mais adequadas e em linha com seus objetivos, você deve contar com uma boa plataforma digital e assessoria de investimentos gabaritada. Escolher um banco de investimentos conceituado e com expertise comprovada pode lhe ajudar a encontrar as melhores opções de investimentos, de acordo com seu planejamento pessoal. Se o seu objetivo, no entanto, é realizar compra e venda de ações, basta utilizar o home broker da sua corretora de valores. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.